a maior, tá? E muita gente discorda de mim, tá? Mas acho que a maior ameaça ao Bitcoin até hoje, não teve ameaças muito grandes até hoje ao Bitcoin, tá? Não teve mesmo. Mas a maior ameaça pro Bitcoin hoje é a inteligência artificial. Eu explico. Por quê? Por causa da demanda por energia e direcionar todo o hash rate para IA, porque é mais rentável do que minerar. Raymond Nasser, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? E você? Ótimo, Tudo. ótimo falar com você de novo. Bem-vindo ao Better Money Podcast, sua primeira vez que você marca presença aqui. E para quem não te conhece, conta pro pessoal aqui quem é o Ray Nasser e sua participação aí no Bitcoin, que você já tem um bom tempo de estrada, né? Mas o que você andou fazendo aí nos últimos anos? Já tenho um bom tempo de estrada, tenho 25 anos de mercado financeiro, eu tenho 11 anos de cripto. Entrei pela mineração, né? Fundei uma empresa que muita gente conhece como Arthur Mining, mas antes disso eu já tinha outras empresas de mining, montei operações em diversos países do mundo, tudo através da mineração de Bitcoin, né? Que é um jeito de gerar valor muito legal. E, obviamente, me apaixonei pelo Bitcoin, né? Pelo conceito, né? Antes mesmo dele começar a subir de preço, assim, pelo conceito, pelo que é, pelo que significa, né? E atuo no mercado desde lá, tá? O conceito econômico de Bitcoin, entendo bastante de economia, sou formado economista, tá? de Babson College, nos Estados Unidos. Hoje em dia, eu sou head da América Latina para a Blockfields. A Blockfields é uma provedora de liquidez. O que é uma provedora de liquidez? É uma exchange das exchanges. Então, a gente vende cripto barato, né, criptomoedas baratas, para as exchanges, atacado. Então, é só institucional, só B2B. Então, desde empresas de importação, exportação, todo mundo que faz pagamentos grandes, cross-borders, né, rails para o mundo todo. A gente tem uma mesa de operação que vende criptomoedas, né, em reais, dólares, euros, pounds, dirham de Dubai e várias outras moedas. É isso que a gente faz. Mas você falou cripto várias vezes, é uma palavra banida nesse podcast, só deixando claro que você é um maximalista ferrenho como eu. Você sabe, né? Eu não apareci aqui antes, mas pô, eu falo com o Bernardo toda semana faz anos, né? A gente fala bastante. Depois o pessoal fala que o Bernardo tá trazendo shitcoiner no podcast, aí já deixa o disclaimer, já tá Velho, avisado. eu vou te explicar uma coisa. Então, eu vou deixar o disclaimer aqui, meu. Vou tentar não falar muito palavrão, né? Porque tem muita coisa que dá trigger. Mas, cara, o que é maximalista? O que é maximalista? Não é um maximalista tóxico que fica em rede social falando que Bitcoin é melhor do que todas as outras shitcoins e todos os outros tokens. De fato, é melhor. Mas Bitcoin é melhor que moeda. Bitcoin é melhor que dólar. Bitcoin é melhor que ouro. Bitcoin é melhor que reais. Isso que é maximalismo, de verdade. Você ter Bitcoin e não ter reais na conta. Você vai ter reais na conta, você tem que pagar uma despesa ou outra. Eu tenho investimento em dólar, tenho investimento em reais. Ah, que legal, o Bitcoin está subindo de preço em relação a reais. E daí? O Bitcoin é um Bitcoin. Isso sim que é ser maximalista, e eu sou maximalista nesse sentido. Né, que muitos dos fake maximalistas realmente não são. Né, que querem Nesse mais exato Bitcoin para momento, pegar mais reais. hoje é dia 14, dá pra ver aqui, ó. Esse é o meu saldo no banco. Todo dia primeiro nós pagamos todos os boletos e ficamos com a merreca sobrando no banco, porque ninguém quer segurar esse lixo que nós chamamos de real. Ou Nossa, até dólares, o ou meu, para o todo meu tá mundo. com R$ 4.000 também hoje. Pois é. Maximalista de verdade, maximalista de verdade. Entende isso, Ray, né? a gente ia gravar semana passada, mas você estava na Blockchain Rio. Conta pro pessoal aí Tá? como que foi, por que a Blockfields estava marcando presença lá. Eu fui ano passado a convite do Colin e do Francisco. Leta para Aham. participar no painel. E, pô, o painel tava com o Zaguri também. Foi legal o painel, mas não teve nada além do painel e o stand da BIPA lá para trocar ideia, porque só tinha shitcoiner falando de desgraça, de não sei o que, da Solana, que ia fazer rollout. Assim, eu só peguei, entrei no táxi e fui embora. Foi a mesma coisa esse ano? Foi um pouco melhor? Como que foi? Não, esse não foi bem melhor. Foi bem melhor. Óbvio que tinha os shitcoiners, né? Sem criticar as pessoas que, né, trabalham, que estão tentando fazer negócio, que tem emprego lá, mas obviamente tinha muito shitcoin, porque o único jeito de uma shitcoin
não é ter valor, né? Ser comprada, ser desejada, são as pessoas que ficam shilling, né? Que ficam falando, né? Porque tem muita gente que não Uhum. tem valor. Não muita, toda shitcoin não tem valor de verdade, né? Se a gente for falar desse jeito. Mas Blockchain Rio esse ano estava bem legal, porque eu dei 2 palestras lá, né? Inclusive, uma das palestras, eu acho que pode ser até um tema para a gente falar hoje, mas estava bem institucional, então tinha bastante do mercado institucional mesmo, né? O mercado institucional, o mercado de cripto no Brasil, né? Todas as exchanges, ele é stablecoin, ele é o SDT, ele é Tether, tá? Uhum. E realmente tem utilidade, tem uma muito Uhum. boa utilidade. Tá? Então, esse ano a Blockchain Rio estava baseada bastante no mercado dos stablecoins e também outro trend que eu vi, muita gente de cartão, então muita empresa de cartão cripto, tá? Que, putz, em OF, com todas essas coisas, estão tentando achar soluções, né? O que eu faço na empresa é isso, é achar solução para a dor de cabeça das empresas, né? Sim. Então, putz, IOF, tarifa, não sei o quê, eles podem continuar chorando, eles podem usar a grande riqueza do mercado de criptomoeda, do mercado cripto, especialmente stablecoin, para, para fazer, né, o negócio deles, que é a gestão de valor deles através de qual mercado for, né? Agora, uma palestra que eu dei um keynote lá, que é o keynote é quando você apresenta, né? Uhum. E o tema que eu escolhi foi, né, Bitcoin e stablecoins, tá? Como podem ser usadas e foram usadas como ferramentas de liberdade, mas também de controle, né? Eu ia falar Sem dúvida. opressão não é a palavra que eu estou procurando, né? Uma ferramenta de controle. E o Bitcoin, ele vai se misturar à natureza humana, ele vai se misturar na natureza humana, né? E hoje em dia, você tem aí o mercado de varejo, o mercado que as pessoas vão comprar e vender Bitcoin, você tem menos de 40% da oferta total tramitando no mercado de varejo. Tá? Ou Uhum. seja, 60% da oferta do Bitcoin, entre as perdidas e as outras, fundos, empresas listadas, empresas públicas, governos, que é o que eu chamo de smart money, né? É Já o estão seu mercado controlando a oferta de institucional. Bitcoin. Uhum. Então, no que o Bitcoin sempre foi um caminho para a liberdade, ele não vai mais ser. E essa é uma teoria interessante que as pessoas não estão prontas para escutar, mas o Bitcoin vai ser uma ferramenta de controle de quem comprou. Explica melhor como que alguém que tem aí TXOs e em autocustódia vai ser controlado por um governo que tem muito Bitcoin. Não, não vai. Tá. Estou falando, ela vai ser ferramenta de controle para quem não tem Bitcoin. Os que têm Para quem Bitcoin está no vão papel, para quem controlar está os nas que não primeiras têm. camadas. Os que Ah, têm beleza. Bitcoin, independente da. Eu não estou nem falando de custódia, tá? Independente da custódia, da solução, quem tem a maioria de um ativo controla quem não tem, ou quem vai comprar, ou quem tem pouco. Ah, mas Você isso já consegue é assim controlar a hoje, né. flutuação de Quem preço. tem dinheiro controla o mundo mais do que quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é controlado, vive sob as regras de quem tem. A questão é Exatamente. agora só quem tá a mudança do poder tá passando de uma mão para outra. Agora quem tiver Bitcoin vai ter Exatamente. mais poder do que quem tinha dólares ou terra ou Sim. ouro. E a gente está aqui dando a cara, Bernardo, faz 10 anos a bater. Comprem, Uhum. comprem Bitcoin, façam, né? Façam a tua independência financeira o quanto antes melhor, né? E quem não escutou, agora vai ser controlado por quem tem Bitcoin. Então o cara vai querer comprar, vai comprar caro, vai ter, vai ser refém de grandes flutuações de preços por quem controla o volume, entendeu? Então, essa oportunidade ainda tem, mas ela está acabando, o trem está indo embora. Entendeu? A gente fala que cada um compra ao preço que merece, né? Só que se você a oferta do Bitcoin, ela está se concentrando. É inevitável, sempre foi ser assim. O ativo é bom demais. E o Sim. smart money está percebendo isso, percebeu que é um ativo bom demais, então eles vão controlar. O mercado vai fazer o que o mercado faz de melhor, entendeu? Então quem não escutou a gente, quem chamou a gente de louco, né? Que eu sei que chamam você, que chamaram eu, quem chamou a gente de louco nos últimos 10 anos, quem fala que você é maximalista, negócio volátil, negócio de lavagem de dinheiro, Bitcoin, não sei o quê, vai, vai pagar o preço, né? Ah, sem É dúvida. justamente Mas isso. eu já
perdi muito tempo da minha vida tentando convencer todas as pessoas a entender Bitcoin e a comprar Bitcoin. Aí chegou um ponto que eu vi que é uma missão ingrata, que nem na época da Desistiu. pandemia, a gente tentava convencer as pessoas de que elas estavam sendo enganadas e você viu que, cara, não dá. Não, tem gente que não vai acordar. É a cena do Matrix lá do Morpheus falando com o Neo. Então, eu desisti completamente. Acho que foi a virada de chave, foi quando eu virei um criador de conteúdo. E aí eu comecei a colocar o conteúdo na internet para quem quiser ser atraído por ele e quem estiver ativamente buscando a verdade. Agora, se o cara não tá, se Isso. ele tá na zona de conforto dele, se ele tá cego, ele quer tá lá, vai com Deus, fica à vontade. Nem fiz mais hoje Você em dia. E assim que a gente discute isso bastante, né? A gente discute em grupo de WhatsApp isso bastante, bem ativamente, né? A gente tá. E eu não sei se você lembra, faz um tempo atrás, eu estava falando de Cabala, né? Tá? Eu sou judeu, eu estudo Cabala, misticismo, né? Judaico. Uhum. E a Cabala prevê uma coisa muito interessante que você amarra diretamente nisso, tá? É, ela fala sobre o nível de espiritualidade das pessoas, né? Espiritualidade é saber quem você é no mundo, é ter o pensamento crítico e conseguir pensar por você mesmo, tá? Não as outras pessoas pensarem por você, tá? Não tem nada a ver Sim. com religião mesmo, é espiritualidade interna, tá? Então, Kabbalah diz, tá? E Kabbalah é milenar, foi escrita há milhares de anos atrás, né? 80% das pessoas, tá? Querem ser seguidores, querem seguir, Sim. querem um livro de instrução para como viver a vida delas, para o que fazer, e precisam confiar nos outros. Elas estão no mundo para serem compreendidas e não para compreender os outros, tá? E aí 19,9% das pessoas, né, que é onde eu acho que a gente se encaixa aqui, são os desbravadores, são os educadores, são aqueles que querem realmente pensamento crítico, mas putz, o negócio da vacina é de verdade? Será que tem alguma coisa errada com isso? Será que o sistema que eles estão alimentando goela abaixo nosso tá fazendo mal para a gente? 20%, isso é 20% do mundo que tem a capacidade de ser assim, não que são, tá? 20 Uhum. não, 19,9, tá? E daí você tem aquele 0,000,1% que o cara é tão evoluído que ele nem discute com a gente. Ele é o outro tipo de, né, ele transmita em outras planícies, né? Tem Então eu um, acho que os bitcoiners são parte desses 20%, né? Os tem um evangelizadores que livro vão muito legal que eu li há muitos anos atrás, chama Power versus Force, do David Hawkins. Ele fala sobre vários assuntos, inclusive ele define uma escala de consciência da humanidade. Fala que a gente está elevando devagar e sempre o nível de consciência geral, mas parece que é isso mesmo. Tem muita gente que está aqui, tipo, nessa terceira dimensão, que está ali de Anger para baixo, que literalmente está sendo controlado e está na fase de sobrevivência mesmo. O cara só se preocupa em sobreviver, ele é como se fosse um bichinho. Ele não tem muitas preocupações muito acima do Cara, básico: perfeito. moradia, alimentação, reprocriar, e é isso. Aí você sai por aí no Brasil ou abre um podcast de alguns milhões de seguidores, você vai ver que é exatamente isso. As pessoas estão pensando em putaria, em luxúria, em Os ostentação. maiores podcasts, os maiores seguidores é só merda, né? Pois é. Naquele que você botou, naquela tela que você botou, você vê que o I am, sentido de eu, do pensamento crítico, onde o pensamento crítico começa, é os 20%. Né? E os 80% não têm a capacidade, não querem. Eles não Uhum. querem. Tem aquele meme do Neo, do Morpheus também, da Matrix, né? Que eles vão ficar lutando contra o sistema para continuarem ser seguidores e não para pensar por eles mesmos. Sim. Falando em sistema, hoje, a gente está gravando aqui no dia 14 de agosto, saiu a notícia, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, deu entrevista, acho que na Fox News, se não me engano, e soltou uma notícia bombástica que eu já estava esperando, porque o Bo Hines, que trabalha lá trabalhava dentro da Casa Branca no segmento cripto que eles criaram lá no Office de cripto, embaixo do David Sachs, pediu demissão semana passada, ou foi demitido, mas ele falou que ia voltar para a iniciativa privada. E aí hoje o Scott Bessent na Fox News falou que eles não vão comprar Bitcoin.
Eles não estavam buscando, teoricamente, né, depois da ordem executiva do Trump, que foi logo no início do governo, o Scott Bessent e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, tinham recebido o mandato do Trump para ir atrás de formas budget neutral, que não aumente déficit, de comprar mais Bitcoin. E aí parece que eles deram um 180 e mudaram completamente, desistiram. A forma budget neutral que eles escolheram é simplesmente continuar roubando Bitcoin das pessoas, da iniciativa privada, através de confisco. De fato, roubar é mais barato do que comprar. Mas você já esperava isso? Você Já. acha que é ruim para o mercado? É indiferente? Ou é bom porque é menos Bitcoin na mão do governo? Qual a sua opinião a respeito? Então, a gente papeou um pouquinho antes, né, de gravar aqui. Você me deu essa notícia. Eu estava em reunião o dia todo, não tinha visto a notícia até Uhum. agora. Tá, mas agora eu pensei um pouquinho mais e eu não acho que discordo que é um 180 graus. Eu acho que é igual, a mesma coisa do quando o Trump deu a ordem. Quando ele deu a ordem, ele falou que ia ser neutral, que não ia comprar realmente, que não ia comprar o Bitcoin, né, que não ia usar, ou seja, não ia usar das reservas atuais para comprar o Bitcoin. Tá? Acho que ele soltou o negócio do stockpile, aí depois deu um auê, um alvoroço na internet, porque tava tudo misturado com Solana, com Ethereum. Aí Não, acho isso que alguém puxou a orelha dele lá dentro da Casa Branca e falou: vamos consertar isso aqui. Aí ele esclareceu e explicou que eles iam criar a reserva estratégica de Bitcoin e o Digital Asset Stockpile. E aí que iam buscar formas budget neutral de comprar mais Bitcoin. Mas essas formas budget neutral foram pro cacete já. mas se você não está comprando, se você tem Bitcoin e você não está comprando, você também não está vendendo, né? Você não Uhum. vendendo o teu Bitcoin, é quase que nem você comprar. Então eles vão aprender muito Bitcoin ainda, tá? Muito, muito, muito Bitcoin, porque tem players que estão fora do sistema, que não agrada a nenhum governo, não agrada aos governos, e o governo vai lá e aprende. Pegou. Então isso que vai construir a reserva. Não é ruim. Até depois sair a notícia, eu falei, putz, meu, será que vai afetar o preço? Você vê que não afetou o preço. O que afetou o preço hoje de manhã foi dado da inflação dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com isso. Então, putz, eles não vão comprar, mas também não vão vender. Não está falando que ele precisa liquidar, entendeu? Então ele vai acumular um stockpile de, de Bitcoin Eu que acho ele vai que ter. muito do mercado da nossa bolha estava esperando essas compras ativas como talvez um catalisador de uma euforia generalizada, de um FOMO de outros países. E aí foi um balde de água fria. Mas também no fim do dia não muda muita coisa, como você falou. Talvez eles não comprem, talvez também possa ser uma mera estratégia, falar que não vai comprar para dar esse balde de água fria para ver se o mercado esfria e aí eles compram mais barato ou compram na surdina. De fato, acho que pode ser até irrelevante, porque o que importa é o que está drivando a demanda hoje, que é institucional, e os Bitcoin Treasuries e os ETFs, tipo, a demanda está cada vez maior do lado institucional, e se o Trump vai entrar comprando ou não vai entrar comprando, pode ser que não mude É muita relevante. coisa. Eu quero É saber também relevante. se isso anula as chances lá da Cynthia Lummis aprovar o Bitcoin Act. Eu não cheguei a ler a respeito. Olha, eu acho que não. Eu acho que isso anula, isso é puramente coisa de reserva da tesouraria, controle de reservas. Nada é para sempre, ele pode mudar isso. Tá? Mudar, o Trump não tem problema nenhum em mudar as políticas dele, tá? Em mudar isso quando ele precisar e quando ele vê que é estratégico, mas ele quer shiftar a verdade, que é que o Genius Act que aconteceu, ele quer shiftar toda a atenção para o Genius Act, tá? Que ele passou, a gente vai explicar aqui já, mas ele passou esse Genius Act e foi realmente um Genius Act, porque foi muito inteligente dele ter passado isso, e eu acho que o Trump, de fato, tá, depois do Bukele, talvez, é o primeiro presidente do mundo, né, de relevância, né, a abraçar, né, né, tanto o Bitcoin quanto o mercado, vamos dizer, de blockchain, de criptomoeda, de transferência, né, de stablecoin, Uhum. em geral, né. Então, para os Estados Unidos aprovando os ETFs, lembra, foi uma batalha até aprovar esses ETFs, né. Então, eles estão dando acesso às pessoas que precisam confiar, que são os 80% que a gente falou, que precisam confiar num banco, então
Eles querem comprar Bitcoin através de um banco. O banco vai lá, compra o ETF, a BlackRock ganha, o banco ganha, todo mundo ganha. E o cara, ele tem uma exposição em Bitcoin através de 3 contrapartes que ele precisa confiar, né? Podem ferrar ele? Podem. Né? Não é tão bom quanto ter Bitcoin? Não, não é. Mas é o único jeito que, que o afegão médio vai conseguir ficar tranquilo segurando o Bitcoin dele. Né? Então, Uhum. tem isso, né? E, bom, a gente fez uma pausa rápida porque estava tendo umas falhas no microfone do Ray. Vocês devem ter notado que ele vai dando uns picos e depois fica baixinho. Tentamos consertar, mas não sabemos se resolveu ou não. Enfim, vamos lá. Seguindo, a gente estava falando de Genius Act. O que é o Genius Act e por que é Genius? O que está acontecendo nos bastidores da geopolítica global e por que os stablecoins viraram algo de papel de protagonismo para os Estados Unidos tentar se manter na posição de potência global que tem a reserva monetária global? Como é que funciona isso? Então, stablecoin, como todo mundo sabe, é muito usado para fazer cross-border, né? Cross-border, importação, exportação, é rápido, o settlement, né? Ele é atrelado ao valor do dólar, né? Que não tem problema nenhum de flutuação de outra criptomoeda, coisa muito boa. E o problema das stablecoins é que você precisa confiar no emissor. Né? A gente teve vários stablecoins que tiveram, que a gente chama de DPEG, né? Que o lastro foi uma coisa né, que o povo não confia. Se você não confia no lastro, você não tem mais uma moeda. Né? A Tether, que é a maior emissora de stablecoin hoje, foi atacada várias vezes nos últimos anos, né, com lastro. Uhum. E aí os assessores do Trump e o Trump viram uma oportunidade muito boa nisso. Né? Agora, pulando um pouco para o lado, vamos para a situação geopolítica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em guerra comercial com a China faz muito tempo já, faz mais de uma década. Tá? Cada um Sim. desvaloriza a sua moeda a mais, cada um quer que a sua moeda seja mais usada. A China, tá, 6 meses atrás, fez um outro sistema paralelo ao SWIFT, tá, com todos os países árabes, com a Índia, tá, dá 47% do trade mundial. Tá? E eles querem realmente achar outra moeda ou outras moedas que sejam uma reserva de valor e também para o trade global. Tá? E o dólar vai perder relevância frente a isso. O dólar perdeu muita relevância, tá? Nos últimos anos, especialmente nos governos Biden e Obama. Tá? Então, o Trump fala assim, como é que eu vou fazer para o dólar ganhar relevância? Ele achou uma saída aqui através do que a gente chama de Genius Act. Ele falou, a gente vai emitir stablecoin, tá? Regulada. E só uma parêntese, a Tether não pode operar com americanos, ela não pode mintar e emitir para empresas que o beneficiário é americano, tá? Porque tem grandes outros problemas. Então, Trump falou, a gente vai emitir stablecoins aqui dos Estados Unidos, as empresas, a gente vai regular essas empresas, tá? E necessariamente, com o dinheiro que essas empresas captarem emitindo stablecoin, elas vão precisar investir em treasuries, tá? Que são notas do tesouro do governo ou em money market, tá? Uhum. Isso, em um stablecoin regulado nos Estados Unidos, é uma coisa enorme, tá? Essas stablecoins vão ter que, mês a mês, mensalmente, provar a reserva de valor deles, provar o lastro que eles têm lá atrás, tá? Em treasuries, mês a mês. Então, isso vai gerar uma compra muito grande da dívida americana. Tá? Os compradores da dívida americana têm sido os árabes e os japoneses, são os maiores compradores. Tá? O Japão diminuiu, os árabes diminuíram bastante. Tá? Então, e aí você começa a cambalear. A dívida americana, putz, será que vão parar de comprar? Né? Porque até agora os americanos conseguem emitir quanta dívida quiserem, não importa. Vai ter alguém comprando. E com esse Genius Act, isso vai canalizar a demanda para a dívida americana. Então, que nem se fosse uma dívida tokenizada, né? Que não vai te dar juros, mas você está comprando parte da dívida americana e, com isso, você vai ter livre acesso aos mercados, a uma rapidez de transacionar, e você vai confiar, né? Você vai confiar, pô, você tem. Essa aqui é uma criptomoeda e o lastro dela é o rating de crédito americano. Né? O rating, Uhum. ultimamente, é o rating de crédito americano. Né? Então, eu acho que realmente é um Genius Act, né? É gênio, até porque 80% do flow das stablecoins hoje acontecem fora dos Estados Unidos. A stablecoin de dólar Sim. é usado
com uma proteção para instabilidade política, principalmente no Brasil e na Argentina. Então, achei bem legal, sim. Bom, eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre o fato dos Estados Unidos estar se afogando em dívida e estar com dificuldade de rolar cada vez maior, de rolar essa dívida. A Janet Yellen, no mandato dela, simplesmente saiu tomando dívida de curto prazo, porque era o que era mais fácil de fazer. Isso gerou um problemão para o sucessor, para o Scott Bessent, e agora eles estão tendo que se virar nos 30 ali para achar uma forma de encontrar a demanda por esses treasuries que ninguém quer, porque ninguém quer emprestar dinheiro para o governo que deve 37 trilhões de dólares emprestar por 10, 20, 30 anos. Não faz absolutamente nenhum sentido para receber 4,5% ao ano. Portanto, eles estão tendo problema em achar demanda, e a Tether, historicamente, vem galgando espaço e se tornando um comprador relevante de treasuries. E aí eles meio que conseguiram acesso aí à Casa Branca, e vão ter esse papel mais importante eles vão tentar crescer cada vez mais o mercado de stablecoins, o que vai ser bom para todos os emissores de stablecoins, que tem a impressora de dinheiro privada ali, vão ficar muito mais ricos. Mas ao mesmo tempo, em Vegas esse ano, o Saifedean deu uma palestra, deu um keynote, onde ele falou sobre essa teoria do dólar milkshake, Tether, e fez umas contas, e ficava meio claro que, por mais que eles cresçam talvez 10 vezes o mercado de stablecoins, ainda não é só uma gota na frigideira quente, não vai resolver o problema estrutural da dívida gigantesca, da falta de demanda por treasuries. Mas concordo com você que é muito, muito importante, e é uma forma inteligente deles, pelo menos, postergarem o colapso, né, e a perda de protagonismo do dólar. Em resumo, tudo que está acontecendo no cenário geopolítico global, que está precedendo uma possível guerra quente, a gente tem proxy wars lá, com Israel e seus vizinhos, tem na Ucrânia e Rússia, mas o fato é que a gente tem essa potência antiga, que é os Estados Unidos, e a potência nova, que é a China e seus aliados, desafiando a hegemonia do dólar, e os Estados Unidos lutando para preservar a hegemonia do dólar. Me parece meio estupidez os Estados Unidos não usarem o Bitcoin a seu favor, dado que a China parece ser mais antagônica ao Bitcoin, né? Ela já baniu mineração 253 vezes, eles não são muito a favor do Bitcoin. E para mim, na minha visão limitada, de quem está aqui totalmente de fora, eu nem americano sou, mas me parecia que o Trump tinha entendido e ia usar o Bitcoin a seu favor para tentar se manter no protagonismo, e parece que, para mim, o que seria o fatality, a coisa mais importante disso, seria os Bitbonds, porque se ele começasse a atrelar e emitir dívida e, compra com 10% do dinheiro, compra Bitcoin, segura por 10 anos, 20 anos, isso traz um apetite gigantesco na demanda por treasuries, da mesma forma que hoje em dia a gente está vendo no mercado de equities global. Então você tem empresas como a Melius, que anunciam a estratégia de Bitcoin, põe o Diego lá e o papel dispara 100%. MicroStrategy performando mais que tudo, Metaplanet performando mais que tudo. Então, me parecia muito óbvio que os Bitbonds teriam um papel central. E aí, do nada, essa mudança de maré. Você acha que o Trump não entendeu ainda? Ele está só atacando a questão do Dinesec, das stablecoins, que mesmo que faça 10 vezes segundo o Saifedean, não vai resolver o problema? Duas coisas. Número um, não concordo com o Saifedean. Não concordo com o Saifedean em muita coisa que ele fala. Né? Não gosto dele pessoalmente também, mas diferente. Não, não concordo. a treta é porque você é judeu e ele é palestino, então eu entendo que eu não é quero opinar sobre esse assunto, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho muitos amigos palestinos, hein? Palestinos, árabes, que eu falo até hoje. O cara que fala, putz, tem um problema, a gente tem que resolver do jeito legal, não o cara que espalha ódio, especialmente um cara com o alcance que ele tem para espalhar ódio, desinformação e mentira. Né? Então, já mandei ele para aquele lugar algumas vezes. E ele, com o covarde que ele bloqueia. Né? Ele bloqueia, ele não gosta de ser contrariado. Mas tudo bem, mas isso é até outro papo, né? Não, olha, o Trump ele vai canalizar a demanda por treasuries através de stablecoins, ele vai reforçar a dominância do dólar, tá? Porque o Trump, antes do Trump, ninguém estava tentando reforçar a dominância do dólar, eles estavam deixando escapar, não estavam nem aí aos outros governos, realmente estavam deixando escapar aí.
Escapou. Eu acho que o Digital Sect realmente é um Digital Sect. Ele vai, e todo mundo só vai no futuro querer ter stablecoin regulada. Você tem stablecoin, você tem que comprar Treasury. Entendeu? Você quer fazer international trade, você tem que comprar Treasury. É o lastro teu para o international trade. Tá? Agora, a China foi num outro caminho. A China está desenvolvendo o CBDC, já lançou o CBDC dela. É uma moeda que vai dar controle total, né? Que eles podem apagar a moeda onde eles não quiserem. Então, é complicado. A China, várias vezes na sua história, ela abdicou o crescimento econômico para ter controle, né? Que é a maioria dos países comunistas, que é o Brasil hoje, né? É o Sim. governo do Brasil, não gosto de falar o Brasil, que é o governo do Brasil. A gente tem um presidente falando besteira, falando não vou negociar porque eu sou melhorzão que você, e a economia do país que se dane, entendeu? Então, a China, ela tem realmente essa pegada mesmo, né? Ela quer banir. Mas, agora, outra coisa que você falou, o Bitcoin é bom para o governo comprar Bitcoin, é muito bom para o governo fazer reserva em Bitcoin, porque Bitcoin é um commodity, né? Então, o governo tem reserva de petróleo, o governo tem reserva de ouro, o governo tem reserva de outro petróleo. Isso é bom. Agora, no outro caso do Bitbonds, cara, esse eu vou discordar. Por quê? Se tem um emissor de dívida do mundo que não precisa emitir Bitbonds, quem é? Os Estados Unidos. Tá? Ele não precisa, porque a dívida dele está 20, cara, tá, não sei quantos trilhões agora, e cada mês sobe, né? E quantos trilhões está, e eles conseguem serviçar a dívida, porque a dívida está baixa, as taxas estão baixas, eles estão conseguindo emitir dívida. Se eles aumentarem a taxa, aí vai conseguir emitir muito mais. Eles conseguem emitir dívida Eles tranquilamente. conseguem ainda, mas tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque Mas enquanto a China está desvalorizando, enquanto os outros países estão desvalorizando a moeda deles, eles precisam construir reserva de dólar para desvalorizar a moeda deles para poder exportar. E com essa reserva de dólar, eles precisam comprar dívida americana. Né? Eu entendo que está baixando esse movimento. Tá? Mas, por exemplo, o Bitbonds para um El Salvador é maravilhoso, porque ele coloca o país no central de emissão. Você tem um outro. Você quer risco de crédito El Salvador ou você quer risco Bitcoin? Melhor risco Bitcoin. Agora, eu estou falando isso para o mundo em geral, não estou falando para eu e você que são maximalista. Tá? uhum. Você quer risco de crédito da economia americana ou Bitcoin? Não, o Bitcoin é volátil, o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo. A capacidade dele emitir dívida vai ser muito menor e não é dívida de verdade, né? Porque back no Bitcoin, entendeu? Então, se o Bitcoin descer, o governo americano perde credibilidade. O governo americano, ele tem que dar credibilidade número um, porque ele é um governo, a razão da existência dele, o raison d'être dele, é dar o primeiro lugar para a moeda dele. Né? A gente não gosta da moeda dele, mas ele precisa gostar da moeda dele, para ele continuar sendo relevante na economia mundial. Então, Mas eu não é vejo. lógico, ninguém está questionando isso. Acho que os Estados Unidos estão no papel de potência global porque eles foram muito inteligentes ao longo do último século e se colocaram numa posição ali em que o Hitler dizimou a Europa, todo mundo mandou o ouro para os Estados Unidos, e os Estados Unidos foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial e fez Bretton Woods e meio que ditou as cartas e controlou o nome do jogo. E aí todas as moedas ficaram pegged ao dólar e o dólar pegged ao ouro, e os Estados Unidos gastaram que nem louco em tudo que eles bem entenderam, no Vietnã e etc. E em um momento deram calote na dívida em 71. Mas só que o problema é que pensa comigo, uma empresa que deve 37 trilhões e tem receita anual de 4 trilhões é uma empresa para todos os fins que vai ter dificuldades de liquidez. Eu não vejo como que eles vão continuar rolando isso infinitamente. O orçamento deles, toda a arrecadação do governo americano hoje é suficiente para pagar todas as despesas que estão engessadas na Constituição e mais juros, e não sobra muita coisa. Daqui a pouco, quando não der pagar juros, fica impossível de rolar a dívida. Você está falando que talvez isso não vai ser um problema, eles só vão inflacionar a moeda a ponto de o PIB nominal crescer, e aí foda-se, porque a dívida vai encolher relativamente e eles vão conseguir sair dessa sinuca. Seria Eu não isso? acho que eles querem encolher a dívida. Eu não acho que eles querem encolher a dívida, eu não acho que eles estão preocupados.
E a comparação, o governo não é uma empresa, a empresa precisa continuar gerando valor. O governo só precisa continuar ameaçando de prender todo mundo que não paga imposto. Certo, mas Então o se governo você vai arrecadar, o taxa governo vai, demais, a empresa tá, né, tá suscetível a forças do mercado, o governo não tá, o governo vai continuar tirando os impostos e captando, então o governo ele precisa se manter através dos impostos das outras pessoas, né? É, mas você então, mas os sabe, Estados você é Unidos, economista assim como eu, você sabe que tem curva de Laffer, você sabe que se o governo não entrega valor e sai taxando todo mundo loucamente, que nem o Haddad faz aqui, as pessoas só têm um incentivo maior para sonegar. Muita gente que antes não sonegava porque tinha medo, falava que se foda, eu vou sonegar, ou pior ainda, vou pegar minhas coisas e vou me mudar para outro país porque aqui não dá mais para sobreviver honestamente. Então acaba sendo contraproducente depois de certo ponto. Você acha que os Estados Unidos conseguem arrecadar mais e mais imposto a ponto de sair da espiral da dívida? todo mundo ainda quer se mudar para os Estados Unidos, né? Ainda hoje, porque é um país de liberdade. Os países estão ficando, o mundo está ficando menos libertário, né? Está tendo Sim. menos liberdade. Até nos Estados Unidos está tendo menos liberdade, mas ainda mesmo assim é um país de liberdade, né? O Trump, ele é mais um pouco tem mais essa pegada um pouco mais libertária, tá? Ah, mas é por interesse próprio, não importa. Agora ele está com uma pegada um pouco mais libertária, as pessoas ainda querem se mudar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está oferecendo um bônus de 30 anos a 4%. Essa é a realidade. Se ele não conseguir mais, ele vai parar, vai subir, esses juros vão subir, e não estão subindo. Tá? Realmente não estão subindo. A dívida americana está subindo bastante, porque tem gente querendo comprar. Então, enquanto tiver gente querendo comprar, se ele garantir que tiver gente querendo comprar, ele vai ficar emitindo, e ainda as taxas baixas. As taxas não estão tão altas. Ah, mas a dívida vai ficar infinita? Vai ficar infinita, exatamente pelo que a gente falou, porque 80% das pessoas precisam confiar. Então, eu confio nos Estados Unidos. Eu não vou ver o balance sheet dos Estados Unidos. Eu e você, né, a gente vai olhar o balance sheet dos Estados Unidos, fala, eles não vão ter como pagar dívida, eles não podem ficar aumentando, um dia a conta vai chegar. A maioria das pessoas fala, não, os Estados Unidos tem a Disney. Estados Unidos, é muito legal, Estados Unidos. Eles nunca vai ter problema. Então, essa é a maioria das pessoas que continuam comprando a dívida americana, por isso que ela está dando nada de juros. E, os Estados Unidos se financiar 1 a 4%, está maravilhoso ainda para eles. Entendeu? Então, é uma aberração, cara, é uma aberração. Tá? Eu sei, eu concordo com você, é uma puta aberração, mas Eu só pode. discordo parcialmente, que eu acho que não está tão tranquilo esse cenário. Eu acho que eles estão tendo dificuldade, sim, de se financiar. Não é a catástrofe, eles não vão dar default semana que vem, mas está ficando cada vez mais difícil de rolar essa dívida. E aí, até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as formas sorrateiras que o Treasury tinha de aumentar a demanda por Treasuries, que seria a SLR Exemption, que permite que os bancos se alavanquem mais e mais e mais. O Ripple Program, agora eles vão fazer a IPO da Fannie Mae. Então, assim, tem várias formas que eles estão tentando driblar o Jerome Powell no Fed, que não quer cortar juros, para injetar mais liquidez no sistema. E se eles estão buscando formas criativas de injetar liquidez no sistema, talvez seja porque não está tão fácil com a liquidez atual, ficar rolando a dívida. Mas, enfim, acho que os 37 trilhões eram 36 há pouco tempo atrás, a dívida está crescendo rápido, a bola de neve não vai parar de crescer. E aí, para eles saírem disso, vai ter que ser, Mas a tipo, estratégia política. Eu concordo 100% com você, 100%, tá? Não, não nem 99%. Mas você está partindo da racionalidade que o país quer o melhor para os seus cidadãos. Não, o governo quer o melhor para ele mesmo. Não. Eu quero que eu É, sei que o porque eu vou governo quer melhorar que o tal. cidadão se foda. Porque não, eu até explico da onde eu estou vindo. Se ele consegue ficar serviçando essa dívida, ele se preocupa na política. Então, o Trump, o Powell, todo mundo é político. Todo mundo tem um viés político. Então, a estratégia do Trump é se financiar através de dívida. É crescimento através de dívida. Desde o minuto 1 que ele entrou no office, é crescimento através de dívida. Tá? Isso número 1. Número 2, ele aumentando a liquidez. O que acontece? Vai chamar inflação, tudo bem.
mas os ativos vão subir de preço. Então, no governo Trump, o stock market subiu, a bolsa subiu, Todo por mundo isso que o Bitcoin enriqueceu, também pague está mais subindo imposto. tanto. Entendeu? Ele vai subir de preço. Todos os ativos subindo de preço, tá? Mesmo que crie um falso senso de segurança, ele vai criar, ele vai dar muito, vai dar ativo político para ele, vai dar poder político. Então, você tem, aqui no Brasil, a mesma coisa. Né? O governo aqui, você tem o Lula criticando o Banco Central porque está aumentando os juros, tem que descer os juros, porque descendo os juros tudo fica mais barato, as Sim. pessoas vão comprar mais, etc. E tal. Então é uma guerra política. A desigualdade aumenta, mas ninguém está preocupado com isso porque não tem muita solução. Quem não tem ativos vai empobrecer com a inflação e eles não têm outro caminho a não ser aumentar a inflação. Eu acho que o pessoal que estava achando que o Elon Musk ia chegar lá e acabar com o déficit estava sendo ingênuo. O governo federal não é uma startup e nunca vai ser. Enfim, eu assisto muito os episódios do podcast do Jack Mallers toda segunda-feira e ele fala sempre disso. Acho que o cenário está claro, a gente concorda. É isso, ele vai tentar escapar da espiral da dívida via crescimento. E para fazer crescimento, ele tem que desvalorizar o dólar, aumentar a inflação, aumentar a desigualdade social dentro do país, mas enriquecer os haves e empobrecer os have-nots. Mas os haves vão ter mais ganhos de capital para pagar mais imposto e aumentar a arrecadação. Você acha que IA tem um papel central nisso? Você acha que os ganhos de produtividade por causa da IA vão mudar muito o nome do jogo? Eu acho que a IA vai dar um ganho de produtividade muito, muito grande. Você tem uma indústria de data center que está crescendo muito. Você tem a empresa que mais vale no mundo, hoje em dia a NVIDIA, tá? Então, esses são sinais super positivos, tá? Um sinal super que o IA vai fazer muito bem para o mundo, tá? Você vai ter arquitetos de IA, você vai ter pessoas que vão saber usar inteligência artificial, né? É muito lucrativo você terceirizar poder de processamento para IA, inclusive eu sempre disse isso, Bernardo. A maior, tá? E muita gente discorda de mim, tá? Mas acho que a maior ameaça ao Bitcoin até hoje, não teve ameaças muito grandes até hoje ao Bitcoin, tá? Não teve mesmo. Mas a maior ameaça para o Bitcoin hoje é a inteligência artificial. Eu explico. Por quê? Por causa da demanda por energia e direcionar todo o hash rate para IA, porque é mais rentável do que minerar? Aí, cara, são poucos os podcasts que têm uma riqueza de discussão e de sabedoria que você tem. São poucos, cara. Pegou na Obrigado, hora. mas Exatamente. Não, eu tô vendo isso, cara. Discussão super alto nível, né? As pessoas entendem e justificado, e é muito legal. E você matou, não precisa explicar, você já matou na hora. Todas as outras entrevistas que eu dou, palestra, eu preciso explicar, você já matou na hora. É mas você acha exatamente isso. que as O IAs poder, vão demandar tanta energia e capacidade de processamento que aí, eventualmente, o pessoal vai começar a desligar a mineração de Bitcoin e mandar tudo para lá, e aí o Bitcoin não por fica falta mais de energia, seguro. não por Tá. falta de energia, mas por custo de oportunidade. Qual que é o problema hoje? Então, qual que é o cenário? Você minerar IA, tá? Ele é 50 vezes mais lucrativo do que você minerar Bitcoin. 50? Tá? Chega a Nossa. ser 50 vezes, em alguns casos, mais lucrativo que você mirar na Bitcoin. Tá? Porque é uma operação mais difícil, a manutenção é mais difícil. Tá? E a grande dificuldade de você minerar IA é que você precisa do contrato. Né? Então, hoje mesmo, eu vi na notícia, agora mesmo, alguém conseguiu um puta contrato para minerar IA e os toques da empresa subiu 22%. Eu li agora. E Passou, como eu que li agora. funciona? Porque eu não entendo nada de IA. Como é que, tipo, você pode pegar uma Não, ASIC que está lá ligada minerando Bitcoin e simplesmente não, ainda não. desligar e ligar no Ainda outro? não. Ainda não. Você vai poder adaptar a ASIC já já para minerar IA, tá? Mas a IA está em placa de vídeo, GPU. Tá? Tá. Então, o que é minerar IA? O que é minerar IA? É você dar poder de processamento para a rede. Já, quer dizer, você tem o chat GPT. Tem a versão gratuita e tem a versão que você paga, né? Que você tem certos, né, benefícios, tem a versão que você paga muito mais. A versão que você paga
é que nem se o cara estiver lá, você está alugando uma maquininha GPU de processamento, tá? Para você processar as transações mais rápido, né? Essas apps de muda, me envelhece, me faz a cara, você paga, vai mais rápido. Porque você que é você pagar é você comprar processamento para isso. Então eu posso fazer uma mineradora que eu tenho um poder de processamento e eu vendo esse poder de processamento para um chat GPT, para um Perplexity, entendeu? Para qualquer outra empresa de minerar isso. E é isso que a gente fala de mineração de IA. Então, IA contra Bitcoin, o que é? É o custo de oportunidade. E o que está começando a ter? Estão começando a fazer pools, que nem o Bitcoin, tá? Descentralizados, tá? De IA. Então, quem precisa de mineração de IA, bota a demanda. Quem tem mineração de IA, pega a demanda. Não vai precisar ser contrato entre duas pessoas. Então, você pode minerar IA e direcionar o teu poder de processamento para esse pool e você é pago automaticamente pelo pool. Assim que funciona a mineração de Bitcoin. Mas quando isso começar para IA, aí vai baratear muito o preço de mineração de IA, entendeu? Hoje em dia, se um minerador de Bitcoin pudesse voltar às ASICs dele para minerar IA, ele vai fazer. Se tiver o contrato, porque é mais lucrativo. Ele pode até comprar Bitcoin com o lucro maior que ele vai ter, entendeu? E hoje ele não pode fazer isso. Ele ainda não Porque pode, você mas ele precisa vai poder em adaptar as breve. ASICs para minerar IA. É custoso, é caro. Daria para você fazer, mas é custoso, é caro, porque a ASIC é specific, né? O S em um ASIC é Specific Integrated Circuit. Então, é específico para fazer SHA-256, né, que é o protocolo do Bitcoin. Né? IA é diferente. Então, você precisa fazer um ASIC para IA. Mas os mineradores de Bitcoin, eles têm o data center, eles têm o esfriamento, eles têm o know-how. Então, a maioria das mineradoras de Bitcoin tem um segmento de minerar IA. Porque tem o know-how, tem a economia de escala, entendeu? Para ele poder fazer isso, para ele poder minerar IA. Então, putz, é, um, é uma ameaça? É uma ameaça grande? Não, mas é uma das maiores até agora, entendeu? Não quer dizer que ela seja grande ainda. E Se você pensar... levando ao extremo, seria um cenário em que todo mundo direcionou para IA praticamente e a rede ficou insegura e pode sofrer um ataque de 51%, que nem o Monero sofreu essa semana, é isso? Bingo. Exatamente. Exatamente isso. Por isso que eu acho que você quer ameaçar o Bitcoin, você enfraquece a infraestrutura dela, né? Do Bitcoin. O lastro do Bitcoin, que eu argumento, são os mineradores. É todo o capex investido em mineração, é todos os contratos de energia pelo mundo e todas as operações de mineração que fazem o Bitcoin tão seguro. O lastro do Bitcoin é a própria segurança dele. A confiabilidade do Bitcoin é a confiança. Você olha o gráfico do Segurança. hash rate, ele só aumenta até hoje. Você acha que a Muito hora que rápido. isso virar de fato uma ameaça, o hash rate vai cair? Então, isso você vai gostar. Isso você vai gostar agora, cara, porque a gente está falando muito de juros, né? E de custo de oportunidade, né? Dívida contra dívida, moeda contra moeda. Então, eu vejo isso como juros, tá? Então, o mundo pode investir em juros, tá? E você tem taxa de retorno média para juros, você tem taxa de retorno média para private equity, você tem taxa de retorno média para várias coisas. A taxa de retorno média da mineração de Bitcoin é muito, muito maior ainda, de todos eles. De todos os maiores juros do mundo, tá? E todo um private equity investimento, você recebe o retorno no teu investimento em 8 anos. Tá? Uma mineração de Bitcoin bem feita, você recebe em 2 anos. Entendeu? Então, enquanto isso for verdade, o hash rate vai continuar aumentando. São 3 coisas que definem o retorno do minerador. Hash rate, que é a dificuldade, né? O preço do Bitcoin e o preço da máquina. Então, quem produz a máquina, a Bitmain, que tem quase um monopólio, ela determina a rentabilidade do mercado de mineração. Mas agora, entendi, mas nesse cenário onde a IA começa a tomar muito, demandar muito e esse hash rate vai embora para lá, teoricamente esse payback de 2 anos vai virar mais próximo de um de private equity de 5, 6 anos, né? E outra coisa, Se conseguirem descentralizar a IA, sim. Se não, não, porque você precisa do contrato, precisa fechar um contrato. Entendi. Para, entendeu?
E já piorou um pouco, né, para a vida dos mineradores. Inclusive, a gente tem algumas mineradoras comprando Bitcoin no mercado spot, que é uma confissão de incompetência do seu modelo de negócio, de certa forma. Você falando assim, Cara, me dê dinheiro para eu comprar no obrigado. mercado. Ai, obrigado, cara. Todo mundo discorda de mim. Você é o único cara que concordou comigo, cara. Eu dei uma Mas não entrevista. é? Se Vai ver você no Twitter, minera eu Bitcoin, falei isso. sua função é comprar Bitcoin, gerar Bitcoin mais barato do que o Bitcoin que está vendo no mercado. Galera odeia, exatamente. Se você compra, você é um minerador de Bitcoin, você tá comprando Bitcoin, você está falando que o teu modelo de negócio não é bom o Uma suficiente. merda. Então, Exato. por que você vai investir numa mineradora se você pode comprar Bitcoin? Isso essa mixed message que ela está mandando. Meu, Inclusive, quase eu não ninguém vou ficar concorda falando. comigo. Obrigado. Não vou ficar falando mal muito a fundo aqui, mas eu comprei cotas lá do DCA Members e recebo e-mail todo mês, e tem meses que eu tô comprando Bitcoin a 130 mil, que é uma bela desgraça. Então imagino que tá ficando cada vez mais difícil para os mineradores, porque tipo, o hash rate tá aumentando. Muito se falou também, talvez, que tenha país que está pegando energia gratuita excedente e minerando Bitcoin, porque foda-se a energia grátis, então ele minera o preço que for. E isso pode estar complicando a vida dos mineradores da iniciativa privada, porque o hash rate aumenta mais rápido do que o preço e, portanto, a vida do miner se complica. Você acha que está rolando alguma coisa assim? Não é um cenário muito bom para ser minerador hoje em dia, né? Tá meio Não, mas, indigesto. mas se o hash rate está aumentando, é que todo mundo quer minerar. Todo mundo quer minerar mais e os mais eficientes estão comprando os menos eficientes. O Satoshi, quando ele criou isso aí, eu nem sei se ele percebeu isso ou não, mas por design do Bitcoin, que tem o block halving, né, que os prêmios são cada vez menores, isso vai dar dificuldade para os mineradores cada vez mais. Cada 4 anos, os mineradores têm uma síncope. E isso, o que vai acontecer? O mais forte vai acabar engolindo os mais fracos. E você vai ter uma centralização inevitável da mineração. Ah, isso é ruim? Eu não acho que é ruim. Realmente eu não acho que é ruim. Porque o minerador, ele depende do Bitcoin estar saudável e descentralizado para ele ter o lucro. Mas a mineração centralizada não quer dizer que o Bitcoin está centralizado. Mas é inevitável, Bernardo, cara, porque se só vai os mais eficientes, os que têm as melhores coisas vão permanecer no mercado. Eu acho. O que mais que não cobrimos aqui na conversa? Acho que das minhas perguntas eu já passei por todas. Tem algum comunicado aí para a galera? Algum recado que você queria deixar? Considerações finais? Manda aí. Podemos, vamos lá. Então, é tudo uma economia global, é tudo uma economia de juros, né? A gente não não é que a gente comprou Bitcoin, vamos viver como um ermitão na montanha da Suíça e não tem nada mais, né? Que é parte do credo, né? De muita gente compra Bitcoin, né? Não, tudo é ligado, tudo é interconectado. Tem que ficar muito esperto nos movimentos globais, muito esperto no mundo, no que está acontecendo, tá? Até agora, o Bitcoin saiu ileso nisso. Ele tem sido maravilhoso, tá? Mas, inclusive, na minha palestra que eu dei, eu falei muito de stablecoin. Eu acho, tá? Eu acho, é uma opinião minha, que o stablecoin é uma segunda iteração da liberdade no mercado cripto em geral, vamos dizer. Tá? Porque a stablecoin ela te dá uma utilidade de você ficar mais livre e transferir valores pelo mundo Sim, é no uma mercado offshore no seu cripto. bolso sem você precisar ser rico. Exatamente, exatamente. Tá? Agora, me pergunta sobre os outros tokens, sobre os outros bitcoins, você já sabe qual é a minha opinião, né? Quero falar muito fortemente, mas a opinião é a mesma que a tua, porque você tem muito pouca gente que gera valor. Né? Qual o valor que você está gerando? Entendeu? Ah, vai subir por quê? Ninguém consegue explicar, né? Então, vamos procurar pelo que gera valor, pelo que faz sentido, o fluxo global, o dinheiro vai ir para quem estiver pagando mais, sempre assim, até o minerador de Bitcoin vai começar a minerar o que estiver pagando mais, independente se ele gosta de Bitcoin ou não. Eu amo Bitcoin, eu sou minerador de Bitcoin. Mas amanhã, isso é impossível, tá? Quase impossível. Mas se amanhã a XRP mudar para Proof of Work, e eu odeio o XRP, mas se a XRP mudar para Proof of Work e pagar mais, né, dollar-based, né, ou até Bitcoin-based, pagar mais, eu vou minerar, eu não vou nem pensar duas vezes, eu vou girar minha máquina,
vou minerar XRP, com meu lucro eu vou comprar Bitcoin. Sim. Né? Mas eu vou ter mais Bitcoin no final do dia. Entendeu? Mas, cara, gostei muito, vou te parabenizar de novo, meu. Obrigado. Você tem um entendimento exímio de economia, de fluxo de dinheiro, e você consegue conectar com isso, sabe, com Não é por Bitcoin. causa da faculdade, porque eu também só estudei keynesianismo, imagino que você também. Foi por causa Eu me formei do Bitcoin. economista, mas por causa do Bitcoin que começou a entender. Adoraria ir de voltar para minha faculdade e palestrar sobre Bitcoin e ver qual que vai ser a reação. Não tenho ideia qual vai ser a reação. Tá? Mas, Engraçado, eu procurei meu professor de economia do MBA, que eu fiz MBA em 2014 e 2016 no IES, em Barcelona. E o Ian Simon, que é um cara que eu adorava, ele é ex-Goldman Sachs e entendia muito de economia. Perguntei para ele se ele estava disposto a vir no podcast, falar de Bitcoin, e ele não entendia Bitcoin. Isso foi em 2023. Ele ainda não entendia Bitcoin. É foda. O pessoal da se ele academia... entender inflação, você converte ele na hora. Basta não ele sei. entender inflação. Esse cara é muito pro-establishment, muito... Hum. É o meme do Neil, de novo, do Morpheus. Às vezes o cara é NPC demais para entender. É os 80%. Pois é. É isso. Ray, muito obrigado. Quando quiser voltar e tiver outro tema para a gente discutir, a casa é sua. E Obrigado, guerreiro. Vamos junto, Valeu, viu? valeu, Obrigado, pessoal. cara. Até a próxima. Valeu, galera.